Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o filme Lightyear. Bom pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre Lightyear, novo filme da Pixar que estreou nos cinemas na última quinta-feira, sendo ele um spin-off da franquia Toy Story. Mas antes de começar, eu peço para vocês se inscreverem no canal caso não sejam inscritos ou inscritas, deixarem um like no vídeo porque isso fortalece o trabalho, bem como dê aquela olhadinha nos links da descrição para me seguir no Instagram e também conhecer os meus livros. Sem mais delongas então, vamos começar falando da sinopse. Aqui a gente vai acompanhar a história do Buzz Lightyear. Ele que é um patrulheiro espacial e que está junto da sua companheira e melhor amiga, a Alicia, dentro de uma nave cujo qual eles têm uma missão de encontrar um planeta que tenha toda uma condição de vida saudável para que eles possam se estabilizar ali com toda uma outra quantidade de pessoas que estão também a bordo da nave. Ocorre que um incidente logo no início do filme acontece, fazendo com que eles fiquem presos num planeta que é extremamente hostil. A flora é hostil, os animais, os bichos, as criaturas, tudo ali é perigoso. Eles vão conseguindo estabilizar ali uma sociedade, construir tudo ali, locais para sobreviver, para dormir, para comer, etc., utilizando os recursos do próprio planeta. Porém, o Buzz, ele quer, digamos assim, consertar o seu erro, porque a culpa deles ficarem presos ali foi dele, e ele quer então conseguir levar todo mundo para um lugar melhor. E para isso eles precisam construir um cristal que vai dar capacidade ali da sua aeronave de atingir uma velocidade tão grande que faz com que ele consiga viajar grandes quantidades de distância no espaço. Ocorre que a cada teste que ele faz com esses cristais, que inevitavelmente vão dando errado porque é muito difícil atingir o ponto certo, a viagem do Buzz acaba acontecendo numa espécie de linha temporal diferente. Enquanto o tempo desacelera para o Buzz que está na aeronave, ali no espaço, para as pessoas que estão ali no planeta, o tempo segue de forma normal. Ou seja, se o Buzz pega ali sua aeronave, faz uma viagenzinha de apenas algumas horas, quando ele volta ali para o planeta, passou-se já 4 anos. Ele faz isso de forma incessante, até que chega um momento que a sua melhor amiga, a Alicia, faleceu, e no caso sobrou apenas a sua neta, que é a Izzy, com quem o Buzz acaba trabalhando para poder salvar o planeta de uma nova ameaça, que são os robôs, que chegaram ali através do antagonista do filme, que é o Zurg, que obviamente é o mesmo lá que faz referência em Toy Story. Não vou mais me aprofundar na história em si, é basicamente isso, então vamos conversar um pouquinho do filme como um todo e saber se ele é bom ou ruim, porque ele vem recebendo críticas, se são justas ou não. Bom, como deu para perceber, o filme aqui do Lightyear, contando a história do Buzz Lightyear, faz referência ao boneco do Buzz lá da franquia de Toy Story. Por isso que é um spin-off de Toy Story. Logo no início do filme é nos falado, dado ali numa tela de introdução, falando que este é o filme que o Andy assistiu lá quando ele era criança, na década de 90, e que esse filme foi um sucesso entre as crianças, foram feitas linhas de brinquedos dos personagens, e por isso que o Andy acabou comprando um Buzz, no caso ele ganhou um Buzz, e então a gente acompanha lá no Toy Story o brinquedo do Buzz Lightyear, enquanto aqui a gente vai acompanhar supostamente o verdadeiro Buzz Lightyear. Só que esse filme ele acerta bastante alguns pontos, porém erra feio em tantos outros. A questão é, sendo um filme da Pixar, a primeira coisa que salta na nossa cara é o visual, isso é inegável. E o visual de Lightyear é uma das melhores coisas que tem no filme. Porque já faz um tempo, Na verdade, praticamente a cada filme a Disney, a Pixar, vem melhorando na questão de efeitos gráficos, tudo, que já é algo impressionante por si só, porque há muito tempo eles estão ali num patamar muito alto. E no caso aqui, eles entregam uma animação gráfica, assim, excepcional, é lindíssimo o filme de cabo a rabo, toda a criação ali de mundo, tudo, por mais que soe genérico, não tem nada realmente assim impactante, mas é muito bem feita, a flora, como falei, as criaturas, os robôs, os personagens, os mínimos detalhes, como por exemplo o cabelo, etc, sendo que a Pixar já tinha mostrado, que era capaz de fazer cabelos de forma excepcional, mas aqui a gente tem, por exemplo, a personagem da Izzy, da própria Alicia, que tem cabelos crespos e que, por si só, mostra que a Pixar também consegue trabalhar com cabelos crespos e não apenas com cabelo liso, o que é importante até por uma questão de representatividade. Falando em representatividade, o filme também tem aquela questão do beijo lésbico da Alicia, que é uma pessoa homossexual, tudo, e que eu não vou me alongar aqui nesse vídeo, porque eu já fiz um vídeo exclusivamente para essa questão anterior, só olha aqui no canal. Mas, enfim, também está contido isso ali no subtexto do filme, mas também não é nada super aprofundado. Falando em questão de a trilha sonora é bem boa, remete às questões dos filmes de ação ali da década de 80, 90, dos filmes de ficção científica, então é bem legal fazer referência a essa época, uma vez que, teoricamente, esse foi o filme que o Andy assistiu.
Mas agora vamos comentar um pouquinho sobre os defeitos do filme ou os momentos que ele não consegue atingir total capacidade. O filme ele tem um ritmo inegavelmente ruim, ele não precisava ter 1h40 de duração como ele tem, daria para ele ter enxugado bem uns 20, 30 minutos tranquilamente porque a história não se desenvolve tanto. Os primeiros 40, 50 minutos do filme são os que mais demoram para engatar, depois o filme engata bem até na sua metade, e lá no ato final ele acaba dando uma decaída porque realmente não é impactante. Então o filme carece muito desse ritmo. Como se isso não fosse bastante, o personagem do Buzz, ele é bem menos, digamos assim, simpático do que o Buzz que a gente conheceu. É claro que há justificativas, que não são necessariamente o mesmo personagem, um existe em função do outro, mas ainda assim, o Buzz é um personagem muito forte, e esse Buzz apresentado aqui no filme Lightyear não tem o mesmo impacto. Ele tem características semelhantes, como por exemplo o fato da sua teimosia, o fato dele não reconhecer a amizade de maneira tão pronta, o fato dele ter que aprender com seus próprios erros, etc. Mas ainda assim, o texto, que é um texto semelhante para os dois, funciona muito mais para um e não funciona tanto para outro. Mas ainda assim é funcional, você consegue acompanhar. Os personagens secundários são personagens bons, razoáveis, digamos assim, na maioria deles, como a Alicia, a Izzy, todas elas funcionam muito bem para o papel que elas estão sendo colocadas. Porém, aqui vale uma ressalva. A Izzy teria tido um arco dramático muito melhor caso fosse aprofundado, né, as questões dela com a sua família, com a sua avó, o próprio pai e mãe dela, que assim, a gente nem sabe se estão vivos, qual é a situação deles naquele momento, já que se ali o planeta estava sendo atacado e ela estava tentando ajudar, né, a poder acabar com os robôs, teria tido algum tipo de peso emocional saber como está a família dela, quem ela está tentando proteger, é só a população no geral ou tem alguma relação mais íntima? Isso infelizmente não é mostrado, não é trabalhado, o que realmente, né, acaba deixando tudo com um pouquinho aquele gosto, aquele teor de vazio. O Buzz, especificamente, tem até os arcos mais bem trabalhados, mas eles não são tão impactantes. Então aqui eu acho que perdeu-se uma oportunidade de colocar mais peso emocional na história, e eu vou voltar esse ponto aqui um pouco mais lá pra frente. Falando ainda dos personagens, não tem como negar que o melhor personagem do filme é o gatinho, o robô, que é o Sox. Ele, assim, é maravilhoso, ele é o personagem mais engraçado, mas ele não é engraçado só como alívio cômico, ele tem função na história, ele é muito divertido, ele tem aquele aspecto fofinho, mas ainda assim extremamente funcional dentro da missão. Ele é incrível. O Sox é a melhor coisa desse filme e, assim, vai vender produto desse gatinho muito, vai ser um produto muito comercializado, né, bonecos, etc. E faz até levantar uma questão que é óbvia, a resposta é clara. Por que o Andy, né, pegou um Buzz na época e não o próprio Sox, que é um personagem muito mais carismático? A resposta é óbvia, porque na época o Sox não existia, quando o filme do Toy Story foi criado, mas enfim, faria levantar essa questão, né, porque é no mínimo curioso. O Sox é sim o melhor personagem no filme, que ele é só um sidekick, digamos assim. Além disso tudo, né, como eu falei, falar um pouquinho sobre o peso emocional. Muito se cobra da Pixar em relação ao peso dos filmes deles, a questão emocional, tudo. E aqui vale uma reflexão. Quando a gente para olhar, né, o portfólio da Pixar, ela começou lá em 1995, exatamente com o Toy Story. Os primeiros anos da Pixar realmente foram geniais. Teve muita coisa forte, como por exemplo o próprio Toy Story 2, Vida de Inseto, que é assim, maravilhoso, eu adoro Vida de Inseto. Dentre outras obras, Procurando Nemo, que foi surgindo, Dory, Procurando Dory não, mais pra frente, a gente teve, por exemplo, Os Incríveis, a gente teve Monstros S.A., enfim, Up, Altas Aventuras, ou Ali, muita coisa boa. Agora, se a gente pegar, por exemplo, ali nos últimos 10 anos da empresa, teve coisas maravilhosas. Brave é um filme que eu gosto muito. Coco, A Vida é uma Festa, assim, pra mim, dos filmes da Pixar, é um dos que eu mais gosto. Assim, eu chorei quando eu vi esse filme, é maravilhoso. E teve outras sequências que são boas sequências, como Procurando Dory, Os Incríveis 2, e alguns filmes que são sequências, como Carros 3, que são bem esquecíveis, e outros que, assim, só não caíram no gosto do público, como, por exemplo, O Bom Dinossauro, etc. Agora vamos, né, digamos assim, fazer um recorte ainda menor, pegando os últimos 4 anos da Pixar. Ela trabalhou, né, com alguns filmes, como por exemplo, os últimos 4 filmes, que está ali os últimos 2 anos mais ou menos. O Dois Irmãos, que é um filme que eu gosto, é um filme que eu consigo ter uma relação forte, porque me lembrou muito da relação que eu tive com meus irmãos, né, com meu irmão e com a minha irmã. Então é um filme que me pega bastante, eu gosto muito de Dois Irmãos, além de ter toda essa questão de medieval, de RPG, de fantasia, que é algo que eu gosto muito. Passando para Soul, que aí sim é uma obra-prima, Soul é algo genial. Apesar de ser um filme Pixar, talvez com menos cara de Pixar, porque é um filme que não é necessariamente feito para as crianças, é um filme muito mais voltado para o adulto que passou por várias experiências da vida, consegue, né, se conectar com esse filme de uma maneira muito mais impactante. Posteriormente a gente teve Luca, que é um filme bom, mas que não me pegou tanto, e Red, que é uma fera, que esse sim é um filme que eu gosto bastante e que tem um estilo bem diferente do que a Pixar está acostumado. É um filme que tem peso emocional, mas não aquele peso emocional necessariamente para te fazer chorar, é um peso emocional mais leve, mas que ainda assim está lá.
E aqui em Lightyear, eu acho que o que mais faltou, além dessa carência de ritmo, etc., de um personagem não tão carismático, é exatamente o peso emocional. Isso se deve muito a algumas questões. Fato de questão de roteiro mesmo, porque o roteiro não propiciou isso para os personagens, mesmo ali no final, tendo algumas reviravoltas, tudo, não é nada muito impactante, como eu falei, o terceiro ato, principalmente o confronto final com o antagonista, é algo relativamente broxante, assim, não empolga em nenhum momento. E, além dessa questão de narrativa, faltou aquela engenhosidade, aquela, digamos assim, originalidade que a Pixar tem nas suas obras, que vão além só do roteiro, mas visualmente mesmo falando. A gente não tem, por exemplo, alguma cena de combate, alguma cena de perseguição, alguma cena que realmente fuja ali do arroz com feijão. E aqui parecia que a Pixar estava mais ou menos no piloto automático, fazendo só o arroz com feijão dela, que ainda assim é muito bom, mas parece que falta algo no final das contas. No geral, eu acho que Lightyear não é um filme, por exemplo, com uma nota 5, como está lá no IMDb, que é a média das pessoas, ou até tem gente dando até menos, falando que é um filme ruim. Ruim, eu acho que é um filme, não é. Ele tem suas dificuldades, ele tem suas carências, tem seus defeitos? Sim. Ele tem seus méritos? Também. Acredito que, tentando analisar o filme como um todo, uma nota 6,5, até puxando por um 7, dependendo da pessoa, seria uma nota justa. Não é nada assim, meu Deus, grandioso. É um filme que, perante o patamar da Pixar, ele se torna um pouco esquecível, talvez. Também. Ele é uma espécie apenas, assim, digamos assim, no final das contas, de um spin-off de uma franquia muito maior? Sim. Mas ruim o filme não é. Acho que é um filme que tem, como eu falei, seus defeitos e que, dosando as expectativas, dá para aproveitar bastante ele, principalmente nessas cenas com soques, etc. Agora, se você for com aquela expectativa muito elevada, e eu entendo porque as pessoas foram com essa expectativa, já que Toy Story fez parte da infância de muitas pessoas, chegar para assistir esse filme realmente pode ser, né, um pouco decepcionante. Mas vamos tentar deixar um pouco do passional de lado e ver o filme como um todo. Ele é um filme bom, sim. Se a gente colocar muita pressão nesse filme, falar que ele é um filme ruim e tal, etc., o que seria de outras animações que não chegam perto de Lightyear em vários sentidos. Então, assim, é um filme bom, 6,5, de bom tamanho, 7, ok, mais do que isso também é exagerar, muito menos também, eu já acho que também é pegar pesado, até um 6 eu daria para esse filme, mas abaixo do que isso eu realmente não acho tão agradável, eu não acho de bom tom, mas também é opinião minha, opinião, né, cada um tem a sua, eu estou aqui apenas expressando a minha. Eu acho que ali um 6,5 tá show de bola. Talvez 6,5 não seja o que a gente espera da Pixar, mas foi o que nos foi entregue. Vamos ficar no aguardo para próximos produtos ali da empresa. Inclusive, de acordo com a última cena pós-créditos desse filme, porque o filme tem 3 cenas e só a última realmente é relevante, que acontece lá no final dos créditos, talvez as coisas não tenham acabado aqui. Um Lightyear 2 no futuro, pode ser que venha acontecer, ou até mesmo talvez uma série derivada de Lightyear ali pro Disney Plus, tudo. Não me surpreenderia, porque afinal a plataforma precisa de conteúdo para ser streaming. Enfim, o futuro dirá. Bom, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais para o canal crescer no YouTube. E na descrição tem minhas redes sociais e o link para meus livros. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até o próximo. Tchau, tchau.